Como o professor contou, eles foram desenvolvidos para várias frentes de pesquisa, né, que compuseram esse projeto. Então, temos essa visão um pouco mais macroeconômica setorial para diversos países selecionados para essa análise comparativa de experiências de abertura de mercado. Então, diversos indicadores, enfim, composição da matriz elétrica, indicadores econômicos, consumo de eletricidade, emissões de CO2, indicadores tarifários, pontuação no PMR, que foi uma metodologia muito importante que a gente utilizou nesse trabalho. Quais os países que nós selecionamos? Foram 9 países incluindo o Brasil, além do Brasil, a Austrália, Chile, a Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Itália, Portugal e Reino Unido. No caso dos Estados Unidos, possivelmente alguma unidade da federação. Isso, seria o mercado do Texas. Do Texas, né? Tá. Estados Unidos. Sim. Essa confusão. E aí está o Brasil, então. Que seria... E aí, em cima, a gente tem a visão geral, o comparativo dos países. Eu posso escolher 2, 3 países e, por exemplo, aí no caso, né, colocamos Austrália e Brasil. Tá? Eu acho que isso é uma ferramenta muito interessante, particularmente aí para a Helena, lá do PCU, né, que sempre tem um vigor analítico muito interessante. Essas comparações de Brasil com outros países é muito importante, né, para a gente ter uma dimensão, né, de como é que, de benchmark internacional. E até esses países, e no caso o Texas, foram selecionados um pouco com esse objetivo, né? Sempre se compara muito com o Chile, então vamos colocar o Chile, a Austrália, que está num processo de transição energética muito ativo, né? E, obviamente, os países europeus com quem a gente tem maior relação, particularmente aqui com Portugal, que além de ser um país irmão, é o que está apoiando aqui o desenvolvimento da nossa pesquisa. Tá? Bom, a gente já podemos, então, iniciar formalmente, está sendo gravado, tá? Aqui destacar a presença também do Galdino, que agora está lá na EDP, uma grande aquisição da EDP. Tá? Bom, então é o seguinte, esse webinar, tá? Ele faz parte de um conjunto de ações relacionadas com esse projeto de P&D, que nós começamos aproximadamente 2 anos atrás, tendo quase que uns 8 meses de discussão, de aprimoramento dele. No início era ver a questão do Brasil no OCDE, depois, não, isso não é relevante, vamos aprofundando. Discutimos, inclusive, o atual CEO da EDP, o João Brito, quando ele estava lá ainda como diretor da E-Rede de Portugal. Discutimos com a ANEEL, especificamente, né? E chegamos à conclusão de que o interessante seria ver a questão de novos desenhos de mercado que estava se configurando lá atrás, e nós, ou seja, 2 anos atrás passados, e nós identificamos que a questão de abertura de mercado era talvez o ponto, assim, o vetor mais importante do redesenho de mercado. Né? Fizemos uma visita internacional, inclusive com representantes aqui da ANEEL, o Daniel Della participou, o Cantarino, o superintendente Cantarino participava. Então, tivemos reuniões, né, com o regulador, com a empresa líder, no caso, né, na Espanha, no caso também em Portugal. Né? Essa visita, essa missão lá em Portugal culminou com uma recepção na Casa do Embaixador. Nós sempre temos apoio do Itamaraty nessas missões internacionais. Tá? E, obviamente, escrevemos textos de discussão que, inclusive, foram assim, considerados como bibliografia importante pela ANEEL, citando esses trabalhos que o Gesel desenvolveu no âmbito da nota técnica, né?
Obviamente, é importante aqui destacar, deveria ter destacado inicialmente, que essa pesquisa tem a coordenação executiva da professora Tereza Aquino, que está com Covid desde segunda-feira. Ontem nós soubemos dessa, então ela está um pouco de molho em casa, mas vai rapidamente se restabelecer. Mas ela que tocou esse projeto, com reuniões praticamente semanais, participação de pesquisadores associados do IBGE, a Kátia e a Bernadette, que ajudaram na elaboração dos relatórios técnicos, dos textos de discussão, do livro que a gente está já em processo de revisão final. E qual é a ideia assim, do projeto em si? É contribuir com o processo de aprimoramento da abertura de mercado, né? O GESEL tem uma especialidade muito grande, né, que é desenvolver projetos de P&D em paralelo às inovações regulatórias que estão sendo formuladas, né? Então, isso cria uma interação muito grande com o marco institucional, com o Ministério, com a ANEEL, com a EPE, com o INS, com o TCU, que nós sempre consideramos como uma instituição muito importante para estabelecer esse diálogo, né? E essa pesquisa, a gente teve uma confluência dos astros, porque quando nós iniciamos, a questão da consulta pública não estava no radar, entrou no radar, né, como lá na agenda regulatória, e foi possível um trabalho muito construtivo de parceria com a ANEEL, notadamente aqui com o Daniel Deco e com o Renato, tá? Entendendo sempre que quem regula é o regulador, e nós acabamos sempre trabalhamos mais dando subsídios, notadamente no que se refere à análise da experiência internacional. Ok? Bom, a apresentação nossa aqui, que vai respaldar os debates, né, os debatedores aqui presentes, né, que é na ordem a Isabela, o Daniel Deco, o Renato Batista, o Gustavo Martinelli e a Helena Mian, tá? Uma nova metodologia que o GESEL desenvolveu utilizando inteligência artificial, tá? Pegamos todas as contribuições, separamos 3 grandes temas, analisamos as contribuições usando ferramenta de inteligência artificial, que a Luísa daqui a pouco vai explicar isso em 2 slides, tá? E em seguida, né, nós vamos apresentar os resultados da análise qualitativa desses 3 temas. Quantas contribuições foram dadas para aquele tema específico, quem foram as instituições, classificando elas por grupo verticalizado, né, comercializadora, conselho de consumidores, etc., né? E depois analisando, confrontando, né, em determinados subtemas que nós identificamos na documentação da ANEEL como relevantes, né? Por exemplo, para a Open Energy, né? Como é que os agentes analisaram, como que os agentes contribuíram para aquele tema. Então, acho que isso para a ANEEL, eu acho que é uma ferramenta bastante interessante para o Ministério, para o TCU, né? Para poder ter uma ideia, né, de como é que os agentes se comportaram frente a esses temas que são fundamentais para a abertura de mercado. Ok? Então, eu paro aqui, eu passo agora a palavra para a Luísa, em 2 slides vai falar sobre essa tecnologia, tá? Em seguida, a gente vai apresentar os 3 temas com pesquisadores aqui do nosso grupo, entendendo que o GESEL é um grupo think tank acadêmico, e uma das nossas missões é a formação das novas gerações do setor elétrico. Eu tenho
esse orgulho de estar sempre formando novos pesquisadores aqui, e vocês vão ver o resultado desse trabalho aqui que o GESEL faz em prol das novas gerações do setor elétrico brasileiro. Então, eu passo a palavra então agora para a Luísa. Por favor, Luísa. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui a toda a equipe do GESEL que participou desse trabalho, agradecer também a presença dos debatedores. Então, aqui eu vou falar de como a gente estruturou a metodologia desse trabalho. Primeiro de tudo, a gente partiu ali da consolidação desses dados e uma classificação por tema, né? Então, a gente tinha ali, no âmbito da consulta 007, mais de 70 documentos, né, em PDF, alguns no formato, né, já especificado pela ANEEL, outros em texto corrido. Então, o primeiro estudo foi a gente reunir essas contribuições, colocar em um formato unificado, ali identificando os agentes, a atividade que ele atua, qual foi o texto, né, original da ANEEL que ele fez contribuição, a própria contribuição dele e a justificativa, né? Além disso, além de organizar nesse formato unificado, a gente classificou então por temas, né? Na própria consulta a gente já tem os temas colocados, a gente fez uma análise dentro de 6 desses temas. Hoje ali, né? Hoje aqui considerando o tempo que a gente tem para aprimorar a qualidade do debate, a gente vai focar em 3 desses temas, mas em breve a gente deve publicar o relatório completo que a gente então analisa esses 6 temas, né? Organizando, né, todas essas contribuições, a gente teve ali cerca de 640 contribuições nesses diferentes 6 temas. E aí, então, a gente partiu para análise, né, usando a IA, para analisar essas contribuições. Então, a ferramenta auxiliou a gente a ter ali indicadores qualitativos e quantitativos, identificando ali convergências e divergências no âmbito dessas contribuições. E hoje a gente deve focar principalmente nas divergências, né, de forma a fomentar, então, o debate, né, sobre essa temática. E, por fim, a gente está, então, na etapa de apresentações e engajamento. Esse projeto tem um foco muito, muito grande em ter, né, todo o processo seja extremamente organizado, tecnologicamente eficiente, participativo, né? Então, a transparência e a qualidade, né, do debate é extremamente importante para a tomada de decisões regulatórias. Bom, e aqui, então, a gente iniciaria esses 3 temas que foram selecionados: o Open Energy, a simplificação do procedimento de migração e a vedação de condutas anticoncorrenciais. Antes de passar para o Leonardo, né, que vai começar a Open Energy, colocar que a ferramenta de IA também auxiliou a gente a identificar ali subtemas, né, dentro dessas temáticas, facilitando então esse processo de análise de convergências e divergências entre os diversos segmentos do setor. Vou passar a palavra para o Leonardo. Obrigado, Luísa. Eu vou passar a palavra aqui para o Leonardo. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, a gente sugere que seja colocado no chat, tá? Mesmo na hora dos debatedores, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, por exemplo, para a Isabela, que vai ser a primeira a fazer a sua contribuição, faça no chat indicando a quem a pergunta e aí a Isabela em seguida responde, né? Tá bom? Ok? Então, o Leonardo é o nosso pesquisador aqui, faz parte do programa de formação de pesquisador, foi aluno de graduação do Instituto de Economia, fez mestrado em políticas públicas e agora, certamente vai iniciar o doutorado no ano que vem. A tese dele a dissertação dele de mestrado foi justamente sobre a nossa pesquisa agora em desenvolvimento. Inclusive, é um dos entregáveis da pesquisa, né? Que é algo que o programa de P&D da ANEEL sempre considera como relevante. Leonardo, por favor. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Então, a gente vai dar início aqui às apresentações. A gente estruturou as apresentações conforme o professor e a Luísa explicaram. Uma estrutura de, primeiro, apresentar, né, uma visão geral do tema que se tratava, depois
mostrar o engajamento, né, dos agentes nas contribuições, uma quantidade de contribuições e quais foram os agentes que participaram da consulta pública, e depois apresentar os resultados, né, mais especificamente fazer essa análise dos principais pontos que foram possíveis de serem identificados com o auxílio da inteligência artificial. Então, esse primeiro tema é o tema do Open Energy, é um tema bastante quente, né? Está na agenda regulatória da ANEEL e faz parte também, é um dos pontos principais da agenda da abertura do mercado. E a gente, o objetivo principal, né, dessa minuta de resolução da ANEEL, que foi anexada na consulta pública, foi apresentar as primeiras diretrizes a respeito da regulamentação desse novo ecossistema digital, que é entendido como um dos principais avanços do processo de modernização do setor elétrico, processo de digitalização do setor elétrico, e que tem como objetivo empoderar os consumidores, né, e desenvolver novos produtos e modelos de negócios e serviços das empresas por meio desse universo dos dados de energia. Então, nessa minuta de resolução da ANEEL, a gente conseguiu observar que os principais pontos que buscaram ser endereçados, né, a serem regulamentados são justamente as formas, né, as regras de acesso a esses dados de energia, a configuração do ecossistema, de quais vão ser os participantes obrigatórios, voluntários, e o horizonte de implementação do Open Energy, passando também pelos instrumentos de garantia dos direitos dos consumidores, quais vão ser as regras de padronização desses dados e a questão da responsabilidade de todas as instituições participantes do Open Energy. E aí a gente pode observar que essa foi uma das temáticas onde os participantes tiveram uma contribuição mais expressiva. Ao todo, foram 231 contribuições, notadamente os grupos verticalizados e os agentes de comercialização tiveram um engajamento maior, justamente porque é um tema que vai impactar diretamente, né, o modelo de negócio desse segmento. Pode passar. E aqui a gente tem uma lista, né, dos agentes que submeteram essas contribuições dividido pelos segmentos. Então, a gente observa que nos grupos verticalizados a gente tem a presença dos principais grupos do setor elétrico, grandes players também no segmento de comunicação, as principais associações do setor. E aí a questão da análise qualitativa com o auxílio da IA permitiu a gente identificar dentro desse universo do Open Energy, da consulta pública, 3 temas principais, onde a gente conseguiu identificar divergências entre esses segmentos. E esses subtemas, que vão sobre o objeto de apresentação agora, são as regras, a responsabilidade pelo compartilhamento do código dos dados, a governança do ecossistema, o papel da CCE, e o ritmo e as fases de implementação do Open Energy. Pode passar. Então, o primeiro subtema que diz respeito à responsabilidade pelo compartilhamento dos dados é a minuta da resolução normativa da ANEEL, apresenta de maneira bem geral quais vão ser as diretrizes, né, a respeito desse subtema, apontando que vai ser responsabilidade das empresas e todas as instituições participantes promover o tratamento adequado dos dados e garantir a confiabilidade, integridade e segurança desses dados. Pode passar, por favor. E aí, a partir dessa minuta inicial, a gente conseguiu identificar nas contribuições dos agentes 2 principais visões distintas, que estão separadas nesse organograma. Do lado esquerdo, a gente tem uma visão inicial dos grupos verticalizados, onde, com relação a esse tema, eles expressam uma certa resistência em assumir o papel de custodiar os dados dos consumidores, porque eles entendem que essa é uma atribuição que extrapola as funções tradicionais delegadas a eles pela legislação,
e que também acarreta em riscos jurídicos, operacionais e financeiros que não são contemplados atualmente nos mecanismos de remuneração regulatória. Então, esse segmento dos grupos verticalizados propõe que essa responsabilidade seja transferida para um ente neutro e técnico, nomeadamente a CCE. Do lado direito, a gente tem um segmento que já pensa diferente. O segmento da comercialização entende que os dados são ativos que pertencem aos consumidores e que eles devem ter a liberdade para disponibilizar esses dados para qualquer agente, desde que haja o consentimento expresso. Então, eles entendem que restringir a custódia dos dados a um único segmento é uma forma de centralização aritmética, que representa um obstáculo à promoção da competição e da inovação no setor. O segundo tema, o segundo subtema, perdão, é um dos subtemas mais interessantes, diz respeito à governança do ecossistema e o papel da CCE nessa questão. E a minuta da ANEEL dispõe uma série de pontos, sinalizando que a CCE vai ser responsável por centralizar e fornecer uma série de dados, vai ser responsável por disponibilizar uma série de instrumentos para os agentes, promover capacitações de forma a habilitar todas as instituições a participar de forma efetiva no ecossistema digital, além de atuar como disseminadora do OPN. Então, através de ações de comunicação, campanhas educativas e através do desenvolvimento de um portal para esclarecimento de dúvidas, a CCE seria um agente responsável por disseminar a participação, a criação e a participação do OPN. Partindo para as divergências dentro desse tema, foi possível identificar duas visões distintas. Do lado esquerdo, né, a gente tem os grupos verticalizados e as associações, onde eles defendem uma centralização técnica num operador único. Os grupos verticalizados sinalizam nomeadamente a CCE como sendo responsável por essa centralização, por entender que ela é uma entidade com expertise técnica e madura do ponto de vista institucional para tratar dessa questão da governança. E as associações, ainda que não apontem nomeadamente a CCE como seu operador técnico, defendem a centralização de um único agente, desde que isso aconteça, né, sob uma governança transparente e sob fiscalização ativa da ANEEL. Já no lado direito, a gente tem os segmentos de comercialização e outros, que apresentam uma visão distinta. O segmento de comercialização tem uma certa desconfiança em essa centralização de funções na CCE, entende que isso pode configurar, ao final das contas, né, um monopólio que acarreta em riscos de captura institucional, exclusão de pequenos agentes e perda de flexibilidade, né, na governança do sistema. E esse segmento de outros entende que a concentração funcional também é um risco e que a arquitetura desejada é uma arquitetura descentralizada com a presença de múltiplos operadores certificados sob uma regulação comum. O último subtema diz respeito às fases de implementação do OpenEnergy e na minuta de resolução a ANEEL já faz uma sinalização expressa, né, dos prazos de implementação, apontando para um prazo, para o curtíssimo prazo do final desse ano, a viabilização do acesso aos próprios dados por parte dos usuários e para o final do ano que vem o pleno funcionamento do ecossistema, né, já permitindo o compartilhamento desses dados por meio das interfaces entre todos os agentes. E aí, dentro desse subtema, a gente conseguiu identificar, né, nomeadamente três divergências. Os grupos verticalizados e as associações, eles entendem que a implementação do OpenEnergy deve estar coordenada com reformas mais amplas do setor elétrico,
porque entende que é necessária uma estabilidade sistêmica para garantir que um sistema de portabilidade de dados seja implementado com segurança. Já o segmento de comercialização tem uma visão um pouco mais imediatista, então defende prazos mais objetivos, um cronograma mais objetivo e prazos mais fixados, sem estar vinculado a reformas mais amplas do setor elétrico. E esse segmento de outros defende um avanço faseado, né? Gradual, por etapas, onde sejam estabelecidos marcos técnicos claros e implementados de forma gradual toda a infraestrutura, né, básica de consentimento, de autenticação e de proteção dos dados. Então, é possível observar que cada um desses segmentos tem uma visão distinta. Com isso, Tá, obrigado, Leonardo. O próximo tema, o que vocês podem observar, então, que, como a Luísa tinha exposto inicialmente, a gente tem uma metodologia, né, bem qualificada para chegar lá na ponta e ver quais são as divergências, né, em relação ao que a documentação da ANEEL colocou, né, na REI, tá? E separado por tipo de agente, o que é natural, por exemplo, entre um grupo verticalizado e o grupo das comercializadoras, obviamente há uma visão distinta, mas que é muito importante para a ANEEL e para os analistas, né, que se debruçam sobre esse tema, entenderem, né, e analisarem, cientes de que a ANEEL vai fazer aquele esforço de, como diz o ditado, no meio está a virtude, né, que é uma expressão latina que, de certa maneira, deve ser uma máxima que o regulador sempre busca, né, estar ali em busca da virtude. O próximo tema que usará na análise essa mesma metodologia será desenvolvido pela Karine sobre o tema de simplificação de migração. A Karine é formada pela Universidade Federal da Paraíba, engenheira, né? Fez mestrado lá e está fazendo doutorado na Unicamp. E vai fazer pós-doutorado aqui no Rio de Janeiro, né? Fazendo o tour Paraíba, Campina e vir aqui para o Rio de Janeiro, assim, cidade negra. Karine, por favor, obrigado aí pelo seu esforço aí de sistematizar esse outro tema também muito relevante. Por favor. Obrigada a você, professor Nivaldi, por essa introdução. Então, bom dia a todos. Como o professor Nivaldi comentou, eu vou apresentar então a temática de simplificação do procedimento de imigração. Como o nome sugere, né, o objetivo dessa temática está muito pautada em propor normas para você simplificar e tornar a migração do consumidor para o ambiente de contratação livre mais eficiente. E aqui, ao contrário da temática de Open Energy, a própria ANEEL determina ali, a própria consulta pública já traz subtemas dentro dessa temática, que vão desde ao consumidor apontar esse interesse em migrar para o mercado livre, até ao estabelecimento ali de critérios ou hipóteses para a reprovação dessa migração. Pode passar, por favor, Paulo. Trazendo então um panorama geral dessas contribuições, a gente pode observar que como a gente tem essa temática como a segunda temática que recebeu o maior número de contribuições, totalizando 181. Então a gente observa que dentre os grupos que mais enviaram contribuições, que tiveram participação mais ativa, a gente tem então a participação dos grupos verticalizados, seguido pelas associações e o segmento de comercialização. Aqui, todos vocês vão ver essa tabela padrão nas outras temáticas, na próxima temática também, aqui que muda é que a gente insere por cada grupo as instituições que de fato enviaram contribuições para essa temática em específico. Então, a gente apresenta aqui quais são essas instituições por cada um desses segmentos. Eu não vou, como essa apresentação será enviada para vocês, eu não vou aqui explicitar o nome de nenhuma das instituições. Pode passar, por favor.
Como a gente comentou, né, essa temática ela é marcada por vários subtemas, então a gente observa que uma discriminação da quantidade de contribuições por cada uma dessas subtemáticas, destacando então as três maiores, né, redução das exigências de adequação técnica, formalização da opção de migração e redução do prazo para migração, são as três temáticas que inclusive serão foco da análise aqui hoje, já que a gente tem um tempo um pouco limitado, né? E as outras temáticas acabaram recebendo um número de contribuições menos significativos. Além disso, a gente observa por cada uma dessas temáticas quais grupos enviaram mais contribuições, então a gente tem uma participação bastante ativa dos grupos verticalizados. Em alguns, a gente observa a participação do grupo Outros, que envolve, então, instituições que estão fora das outras categorias, né, incluindo principalmente consultorias, academia. Em alguns casos, se tem contribuições de consumidores físicos, né, pessoa física acaba entrando também nessa categoria. E, claro, né, as outras grupos que já foram apresentados anteriormente, como associações e comercialização, também tiveram participação bastante ativa. Pode passar, por favor. Então, como a ideia aqui seria focar nos temas que tiveram maior número nos subtemas com maior número de contribuições, a gente vai começar então pela redução de exigências da adequação técnica. Aqui é um slide que mostra então o que foi proposto à consulta pública. Então, essa norma basicamente mostra que o consumidor ele deve adequar e adaptar as suas instalações e o seu ponto de medição para se adequar ao Mercado Livre. Pode passar. E aqui a gente mostra então as divergências, né, entre o segmento de comercialização e os grupos verticalizados. Esses grupos eles divergem principalmente em relação à necessidade de uma inspeção presencial e a elaboração de laudos prévios para indicar que aquele consumidor que deseja migrar para o Mercado Livre ele está com suas instalações e o ponto de medição adequados. Então, na visão da comercialização eles apontam a necessidade, acham que essa é uma etapa burocrática e que ela deveria, então, ser extinta ali ou ser tornada opcional, defendendo que essa etapa, além de criar barreiras desnecessárias, torna o processo mais caro. Já os grupos verticalizados acreditam que essa etapa ela tem que ser mantida obrigatório ou apenas dispensada ali em uma situação específica, quando há critérios de criticidade de carga. Isso porque eles destacam que a distribuidora ela precisa garantir que as instalações do consumidor estejam seguras e adequadas, então, para que ele possa fazer essa migração e a coleta de dados do consumo seja feita de maneira também adequada. Um outro ponto de divergência é em relação à necessidade de documentações, como é que vai ser feita essa prova de que as instalações do consumidor de fato estão adequadas para a migração. Então, a comercialização acredita que esse processo ele possa ser feito basicamente através de declarações, fotos, e que essa inspeção e essa comprovação só deveria ser feita presencial, né, em casos ali de suspeitas de fraudes. Já os grupos verticalizados discordam dessa visão e acham que esse ponto, insistem que o consumidor ele tem que ter esse ponto instalado, aferido e com telemetria antes desse processo ali de migração. Em relação a custos e responsabilidades, essa temática está muito relacionada, então, à imposição ali de contratos aditivos separados para tratar dessas adequações. Então, a comercializadora contesta esses aditivos, acha que eles são uma etapa burocrática, defendem também aqui a previsibilidade de custos, né, e defendem que esses custos não deveriam ser repassados para os consumidores, e ainda que a distribuidora ela deve ser responsabilizada por qualquer falha de medição. Já os grupos verticalizados, eles entendem que a adequação do sistema do consumidor para migrar é um pré-requisito para fazer essa migração. Então, eles consideram que esses aditivos têm que ser mantidos e devem ser vinculados ao CUSD para garantir ali
que tenha uma documentação do trabalho que foi realizado, mas não apenas isso, para garantir que o consumidor arque com esses custos extras, defendendo que não que como é do interesse daquele consumidor fazer essa migração, esse custo não deveria ser compartilhado ali com outros usuários. Pode passar. Então, no segundo subtema, formalização da opção de migração, então aqui está muito relacionado a essa questão do consumidor avisar a distribuidora que tem interesse em fazer essa migração. Então, que basicamente a norma ela acaba indicando em que momentos e o prazo também que o consumidor pode fazer ali a denúncia do seu CCR. Pode passar. Pontos de divergências aqui, a gente vai mostrar então visões antagônicas das associações e dos grupos verticalizados. O primeiro ponto de divergência é em relação à complexidade desse processo. Então, as associações acreditam que esse processo ele deve ser simples, deve ser um processo único e realizado de forma online, então sem etapas prévias ou até mesmo a elaboração de uma vistoria prévia. Enquanto os grupos verticalizados, eles acreditam já que esse processo ele estaria simples demais e que ele deveria ser subdividido, né? Então, ele deveria ter subetapas que pegassem, então, ali todo esse processo de migração, incluindo checagem documental, prazos, vistoria, principalmente em caso de mudança de tensão. E o objetivo justamente daqui da distribuidora é que a garantia de que as instalações do consumidor estejam corretas, né, e de acordo com os critérios técnicos que são estabelecidos pela ANEEL e pela CCE. Em relação aos prazos, eles também divergem, né? Então, as associações acreditam, né, que esse processo ele deve ser feito em até 30 dias, contando ali desde a manifestação do interesse do consumidor em fazer essa migração até a conclusão ali desse processo. Já os grupos verticalizados defendem, então, um prazo de até 90 dias, né, e com o direito de suspender esse cronograma se houver pendências técnicas ou contratuais por parte do consumidor. Outro ponto de divergência seria os protocolos e comprovação. Então, as associações, elas acreditam que não há necessidade de ter um protocolo formal para formalizar o pedido de migração, já que eles confiam, então, nos registros eletrônicos da CCE. Já os grupos verticalizados, eles acreditam que é necessário ter sim um protocolo físico, digital, formal, para justamente que eles tenham ali o momento exato, né, para fazer a contagem desses prazos. Então, elas veem esse mecanismo, né, como um mecanismo de segurança jurídica, enquanto as associações enxergam isso mais como um prazo ali burocrático. Pode passar. O terceiro e último tema está muito relacionado com a redução dos prazos da migração. Então, basicamente, em quanto tempo, né? Então, essa norma que basicamente mostra em quanto tempo esse processo deveria ser concluído. Pode passar. E aqui a gente tem, então, a visão dos grupos verticalizados e dos conselhos de consumidores. E aqui eu destaco que são grupos que a gente vai sempre observar que tem algum tipo de divergência. Então, a gente, em relação aos prazos, acaba sendo uma questão sensível e de responsabilidade também, porque a distribuidora vai querer se resguardar de riscos operacionais, enquanto os consumidores vão defender sempre um processo ali mais célere, mais rápido, que favoreça o consumidor. Então, em relação ao prazo especificamente, os grupos verticalizados defendem que esse prazo deve ser mantido em 180 dias ou com uma redução moderada e condicionada a determinadas ali condições. Já eles alegam, né, que a complexidade da verificação técnica, da troca de medidores, da adequação, exige tempo, por isso defende essa manutenção. Já os conselhos dos consumidores, eles pressionam por um prazo mais curto, né, reduzir ali para 30 dias. Eles acreditam que esse intervalo entre o pedido e a migração com etapas internas e restritas, então eles defendem, né, que esteja de 30 dias e que essas subetapas ali no processo para fazer essa migração, elas têm um prazo máximo de 5 dias ali para elas serem elaboradas. Então, como assim?
Dentro dessas subetapas, a gente teria, por exemplo, a formalização da migração, e que essa formalização, né, afirmar se ela está adequada ou não ali também para fazer essa migração com seus sistemas, cada uma dessas etapas deveria ser feita no máximo em 5 dias úteis para garantir esse prazo de 30 dias. Em relação, então, aos critérios de elegibilidade, né, a distribuidora sugere, né, os grupos verticalizados, na verdade, sugerem que apenas consumidores adimplentes e com uma documentação completa tenham direito a fazer essa migração para evitar riscos de inadimplência. Ainda defendem também que esse critério deveria ser verificado antes do início do procedimento, podendo excluir ali clientes com pendências contratuais ou financeiras. Já os conselhos dos consumidores, eles entendem que o estabelecimento desses filtros, né, desses critérios de elegibilidade, eles criariam dificuldades ali, poderia ser usado como uma barreira para negar o acesso do consumidor ao ACL. E no caso das responsabilidades, né, eles se referem principalmente quem vai se responsabilizar por atrasos no processo de migração. Os grupos verticalizados defendem que a distribuidora não seja responsabilizada por esse atraso, quando o próprio consumidor ali seria responsável por esse atraso, quando não há entrega de documentos, todos os documentos necessários para fazer essa migração, e não regulariza essas pendências. Já os conselhos, eles defendem, então, eles propõem ali que seja aplicada uma multa regressiva para a distribuidora em casos de atraso, defendendo que essa sanção ela serviria então para incentivar as empresas a cumprir os prazos acordados e evitar que essas falhas internas, né, elas prejudiquem o consumidor. Então, da parte de simplificação do procedimento de migração, seriam esses os pontos a serem apresentados. Oi, Kaline, muito obrigada. Eu acho que essa sua apresentação, né, seguida do Leonardo, mostra assim, a pertinência e a qualidade dessa metodologia aí para a gente, para que em consultas públicas, né, seja possível identificar e separar as posições que é muito relevante. Tá? Agora eu passo a palavra aqui para o Gustavo, que vai falar sobre o tema de concorrência, né? Já de uma maneira até mais rápida e objetiva, porque a metodologia agora vocês já conhecem com essa segunda passagem, né, feita pela Kaline. O Gustavo é formado em economia, foi meu aluno na disciplina eletiva que eu ministrei, e ele vai certamente ingressar no mestrado do Programa de Políticas Públicas no próximo ano, e eu já estou orientando ele para o doutorado, né? Que aqui a gente não para. Não? Gustavo, por favor, tenha a palavra aí sobre esse tema de migração, que é um tema muito relevante também nesse contexto aí de novo desenho de mercado. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Encerrando então a apresentação de hoje, nós temos essa temática de vedação de condutas anticoncorrenciais, cuja abordagem na CP observa, né, a necessidade de estabelecer regras que possam coibir práticas que atentem contra a concorrência e, por extensão, a eficiência no processo de abertura de mercado. Nesse sentido, os aspectos pontuados pela ANEEL nessa consulta envolvem o uso compartilhado de marca, identidade visual, recursos humanos, infraestrutura e compartilhamento de informação privilegiada entre empresas verticalmente integradas. E também são feitas considerações sobre a separação entre as atividades de comercialização e distribuição, e também sobre o enrijecimento, né, dessa atuação de fiscalização de posturas que possam prejudicar a concorrência nesse processo. Por favor. Aqui, então, é apresentado o panorama geral das contribuições submetidas a esse tema. Foram identificadas 152 contribuições à temática de vedação de condutas anticoncorrenciais, com a participação mais proeminente dos conselhos de consumidores, seguidos pelos grupos verticalizados, que, como vai ser apresentado a seguir, formam um principal contraponto, né, às outras partes e à ANEEL nessa temática. Então, temos as associações, outros agentes e o segmento de comercialização. Aqui é apresentada, então, a classificação dos agentes que submeteram contribuições a esse tema.
Chamou aqui a atenção para a composição da categoria de grupos verticalizados, que vai ser a principal afetada por essas restrições que estão sendo discutidas. Próximo, por favor. E nesse exercício analítico foram identificados 2 subtemas para esse universo, né, de vedação de condutas anticoncorrenciais. Um de natureza mais estrutural, que seria as preocupações acerca da atuação de players verticalmente integrados, e outro de natureza mais microeconômica, que seria essa pragmática, né, do compartilhamento de marcas e de recursos entre as empresas integradas. Por favor. Sobre a primeira temática, então, aqui é apresentado o respaldo, né, nos textos e documentos disponibilizados no âmbito da ACP. Então, a minuta de resolução normativa dá esse comando normativo um pouco mais direto, que seria na direção de impedir o favorecimento de comercializador que pertence, né, a um grupo econômico de uma distribuidora. E a nota técnica dá uma fundamentação um pouco mais, mais aprofundada, mais referenciada para legitimar, né, essa proposta de intervenção. E aqui nesse esquema também é estruturado nas posturas divergentes entre os agentes. São apresentados primeiro, né, esse pressuposto que guia essas posições conflitantes, então a qualificação mais individual de cada grupo de agentes para justificar a sua posição. Então, por um lado, tem esse entendimento de que a atuação de players verticalmente integrados seria uma assimetria estrutural nesse desenho de mercado e conferiria, portanto, uma vantagem competitiva indevida para esses agentes mais tradicionais. E a esse respeito, o grupo de comercialização pontua que a regulação deve agir na direção de estabelecer limites claros a essa atuação integrada. Os consumidores defendem, além de uma separação de atividades, também uma separação física e comunicacional desses segmentos de distribuição e comercialização. E outros agentes ponderam sobre a coibição, né, dessa exploração de posição privilegiada no mercado, advinda, por exemplo, da reputação e prestígio, né, da distribuidora no segmento, no setor. Por outro lado, tem-se a posição dos grupos verticalizados, que argumentam que esses vínculos advindos da integração vertical não necessariamente figurariam uma vantagem competitiva indevida, com o reconhecimento de que a regulação precisaria ser refinada para, em vez de se tratarem de proibições muito amplas e generalizadas, para capturar um pouco melhor as particularidades dessas empresas integradas e tradicionais de mercado e que por muito tempo atuaram dentro desse regulamento, trazendo também essa saúde, né, na concorrência no setor, também argumentando que, caso essas proibições sejam indiscriminadas, poderiam figurar deficiência, né, atuando então na contramão dos objetivos esperados com a liberalização. Próximo, por favor. Já no segundo tema, como ponto de natureza um pouco mais microeconômica, o apontamento na documentação da CP seria de que o uso cruzado de marcas e recursos poderia causar uma confusão ao consumidor que estaria ali elegível à migração e também poderia representar uma barreira à entrada para novas empresas que estariam interessadas a competir no varejo, devido a esse prestígio, né, da incumbente. Por favor. E aqui também, usando o mesmo esquema anterior, tem-se esses 2 posicionamentos divergem nessa temática. Então, por um lado, tem os grupos que corroboram essa questão de que o uso cruzado deve ser vedado por causa de distorções da concorrência, onde a comercialização pontua na questão de que isso poderia distorcer a liberdade de escolha, né, dos consumidores, enviesar, no caso, né? E os conselhos de consumidores também pontuam esse exercício, né, de uma influência indevida no consumidor ali elegível à migração em razão desse prestígio da distribuidora, que também teria uma comercializadora, e outros pontuam que essa proibição, né, de uso cruzado contribuiria para um melhor
agência, né, do consumidor, empoderamento do consumidor e também a elucidação para poder exercer seu direito e fazer suas escolhas com plena ciência e informação das ofertas do mercado, além somente do prestígio associado à marca. Por outro lado, seria a posição dos grupos verticalizados, que argumentam que pode haver um compartilhamento de recursos, desde que as atividades sejam exercidas com autonomia e com uma transparência, né, nessa diferenciação. E os argumentos envolvem tanto que o compartilhamento de áreas meio que estariam de alguma forma incluídas nesse bolo das proibições não seria necessariamente prejudicial à concorrência. Por áreas meio, né, entende-se, por exemplo, serviços de segurança, de suporte tecnológico, de limpeza também, por exemplo. E também de que essas vedações, novamente, sim discriminadas, são muito alheias, né, à realidade de mercado e poderia tanto causar um sentimento de insegurança sobre a migração para os novos consumidores elegíveis, quanto também acabar infringindo uma penalidade um pouco desproporcional a essas distribuidoras que já estão ali assentadas e consolidadas no setor. E é isso, essa temática um pouco mais enxuta, isso encerra essa exposição. Tá ótimo, obrigado. Todos vão receber uma cópia dessa apresentação, tá? Nós agora entramos, então, na fase dos debates, os representantes do Ministério, da ANEEL, da CCE, do TCU, e em especial aqui do diretor de regulação Falcone, graças ao qual a gente conseguiu desenvolver todo esse trabalho de contribuição para o aprimoramento e inovações regulatórias, né, em direção de abertura de mercado. Cada debatedor escolhe um tema e, se quiser que a gente traga o slide relativo ao divergente e tal, a gente também pode trazer, pedindo só para fazer esse pedido aqui pelo chat. Tá? Obrigado, Isabela Vieira. Agradeço muito a participação de uma pessoa tão qualificada e tão apaixonada pelo setor elétrico como todos nós aqui somos, né? Por favor, Isabela, fique à vontade. Obrigada, professor Nivaldo, sempre muito gentil, muito generoso. Primeiro, eu começar agradecendo pelo convite de participar de mais um webinar aqui do GESEL. Dar os parabéns aí para a Luísa, para o Marco, para o Gustavo, para a Kaline, pelo trabalho que fizeram. Muito bom ver essa forma representada aqui, viu, professor Nivaldo? Eu sou da Universidade Federal de Campina Grande, então fico muito feliz aí da Kaline também estar representando aqui a minha Paraíba aqui no evento. E antes de começar a pontuar alguns aspectos em relação ao que foi apresentado, eu queria, antes de mais nada, também dar os parabéns para a ANEEL pelo trabalho que fez nessa consulta técnica conjunta número 1 de 2025. Ela é, na verdade, uma referência para quem quer aprender, discutir a abertura de mercado, né? Então, eu, Renato, e para toda a equipe de todas as superintendências, os meus parabéns pelo trabalho que foi realizado até aqui, e com certeza ainda será realizado com excelência no fechamento da consulta. Professor Nivaldo, em vez de escolher um tema, eu queria falar um pouco, fazer um review sobre a importância desse tema no contexto que a gente tem hoje, né? Quando a consulta pública foi aberta, ela já trouxe ali muita coisa que foi trazida no decreto 12068, que trata da renovação dos contratos de concessão das distribuidoras. Então, os temas que a gente tem, que a gente vai tratar hoje, eles foram trazidos ali no decreto 12068 como essenciais, né, para o que a gente espera do nosso setor nos próximos anos. Então, a gente já trazia ali tanto a questão do tratamento de dados pessoal, do compartilhamento de dados, de avaliação de condutas anticompetitivas e dessa expectativa de que a abertura total do mercado de energia acontecesse. E aí, mais recentemente, como todos bem sabem, veio a medida provisória 1300, que está hoje em tramitação no Congresso Nacional e que trouxe as datas para a abertura total do mercado, né? Então, a gente tem, pelo menos no texto como está hoje na medida provisória, uma abertura
em 1º de agosto de 26 para os consumidores industriais e comerciais e em dezembro de 27 para os demais consumidores. E aí esse trabalho, tudo que a gente está discutindo hoje, ganha ainda mais importância, né? Que abrir o mercado, além do consumidor de baixa tensão, aumenta ainda mais a importância dos temas que a gente vai tratar aqui nesse webinar. Então, quando a gente trata, por exemplo, da questão do Open Energy, eu vi que algumas contribuições vieram no sentido de que a Open Energy precisaria estar casada com as outras reformas setoriais. Na minha visão, as outras reformas elas podem até ser um catalisador, né, acelerar esse processo, mas de forma nenhuma elas são uma condição para que o Open Energy aconteça. Eu acho que ele deve acontecer independente dos prazos de abertura total do mercado, porque o consumidor ele é o grande proprietário do seu dado. A LGPD trouxe ali a importância do papel desse usuário, desse consumidor, na definição de como os seus dados podem ser usados. Então, acho que o Open Energy é importante para o nosso setor, independentemente das datas do que vai acontecer no futuro. Então, já parabenizar pelo detalhamento que trouxe em relação a esse processo, né? Inclusive padronizando a forma como isso vai acontecer, padronizando a forma como o consumidor vai ter acesso aos seus próprios dados e vai poder compartilhar isso com quem quer que ele escolha, e também com essa possibilidade do nosso setor evoluir para essa questão de compartilhamento via API com o consentimento do consumidor. Então, isso certamente será uma grande evolução, que eu acho que não depende de uma outra mudança legal. A LGPD ela já nos dá todo o amparo necessário para fazer o Open Energy, e o que nós temos de necessidades hoje no setor já são motivadores suficientes para seguir com esse processo. Quando a gente fala de simplificação da migração, olhando no cenário de abertura total do mercado, não tem como acreditar que o mercado aberto vai funcionar se o processo de migração não for simples, né? Então, quando a gente está falando do consumidor residencial, do consumidor que o vida inteiro, né, historicamente, os pais, os avós, os bisavós, todos eles estiveram no mercado fechado, né, sempre com essa com aquela distribuidora local. Se o processo de migração não for simples, a abertura não vai ser uma abertura que vai, de fato, ocorrer no dia a dia. Então, a simplificação é fundamental nesse sentido, e é natural, como o professor Nivaldi colocou, que haja essas diferenças, né, entre o que sempre foi, né, e o que pode ser. Então, é natural que a distribuidora tem uma resistência maior, né, ela já tem todo um rito, todo um processo, toda uma forma de lidar e tratar com o consumidor. É natural que elas tenham mais resistência, mas dentro do setor também que a gente tem um segmento mais novo que está olhando para o futuro e que entende que as coisas podem ser mais simples. A gente hoje tem possibilidades tecnológicas muito diferentes do que a gente tinha há muitos anos atrás. Então, vários procedimentos, várias ações e atividades que no passado precisava de documentos em papel, presença, né, do consumidor, do funcionário, da distribuidora. Hoje não necessariamente precisa ser assim, mas a gente tem um mundo digital nas nossas mãos. Então, eu entendo que a divergência é natural, mas acredito que a gente deve partir, sim, para um caminho de simplificação desse processo e usando as ferramentas que nós temos, as ferramentas digitais que estão à nossa disposição aí. E aí, nesse caso da simplificação, o que eu acredito é que, assim como aconteceu em outros mercados, a gente vai aprender com o processo ao longo da implantação e vai conseguir inovar ao longo do tempo. Então, não necessariamente a gente precisa começar já fazendo uma grande revolução. A gente pode dar passos no sentido de simplificar, passos no sentido de inovar, na certeza de que a gente vai continuar caminhando. Mas se a gente pega outros mercados, como o mercado de telecomunicações, comprar
uma administração, mesmo depois da abertura, né, mesmo depois da gente ter aparelho celular, lá atrás era muito mais difícil. Você tinha que ir numa loja física, preencher um formulário gigantesco. E ao longo do processo, as coisas foram simplificando. Hoje é muito simples comprar um chip de telefone celular, 1, 2, 3, e trocar, enfim. Então, a gente, assim como os outros mercados aprenderam a inovar ao longo do processo, eu acredito que a gente também vai seguir esse caminho. O importante é que a gente já comece com essa ideia de que para o consumidor precisa de fato ser simples. E aí, o último ponto, né, se falando em relação às condutas anticompetitivas, a diferença competitiva das distribuidoras é uma diferença competitiva real e natural. Elas convivem e têm um relacionamento com seus consumidores há muitos anos. Então, é natural que ela tenha ali um diferencial competitivo nessa questão da abertura do mercado. O grande desafio, né, para o regulador e para a política pública é, na hora de definir os limites, as restrições e as vedações, não pender a balança para o outro lado, né? Colocando restrições, mais restrições do que o necessário e afetando a competição para o outro lado. Então, talvez ele seja o ponto mais difícil de calibrar, porque a gente sabe sim que precisa, no sentido de evitar condutas anticompetitivas, no sentido de criar algumas restrições, mas sem criar restrições além do necessário e acabar afetando de outro modo a competição. Então, talvez esse seja o tema mais desafiador ali desses três para o regulador, para o fechamento dessa consulta. Então, esses eram os principais temas que eu tinha, as principais observações que eu tinha para trazer. Tenho muita expectativa em relação ao fechamento dessa consulta pública e a abertura total do mercado. Eu acho que a gente vai dar um passo muito importante, né, como país, modernizando o nosso setor, permitindo que o consumidor ele possa fazer as suas escolhas e permitindo que o mercado possa oferecer outros serviços diferentes, serviços que considerem o perfil do consumidor, necessidade do consumidor, diferenciações de preço ao longo do dia, diferenciação de preços de acordo com a necessidade do consumidor e com a necessidade sistêmica. Eu acho que tudo isso, a modernização do setor vai para todo mundo, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade do sistema. Então, a gente caminhar com esse olhar que a gente está tendo mesmo, olhando sempre para a segurança do conhecimento, para a simplicidade, para a comunicação com esse consumidor e para, na medida do possível, ter um mercado saudável, sustentável e onde a concorrência de fato aconteça, trazendo benefícios para o consumidor. Obrigada, professor Nivaldo, e parabéns a todos e todas. Professor Nivaldo, está fechado, se o senhor estiver falando. Obrigado, Isabela. A gente fica muito tranquilo com a sua exposição, ciente, então, que o Ministério está atento a isso, e é o Ministério que faz a política, né? O ANEEL faz a regulação a partir de uma diretriz política, então acho que a gente está no caminho certo, né? A consulta pública, toda a documentação de consulta pública que considerou as diretrizes da política para esse tema estão muito qualificadas, e a gente sabe que o desafio é grande. E indicando que se alguém tiver alguma pergunta, faça no chat, se for para a Isabela, nomeia, se for para a nossa equipe, diga, que é para o Gesel que a gente responde. E eu passo agora aqui a palavra para aquela pessoa que está lá no comando lá desse processo a nível da ANEEL, que é o Daniel Deco, com quem a gente pôde compartilhar os conhecimentos lá da Espanha e de Portugal. Daniel, muito obrigado pela possibilidade de contar com a sua participação, pedindo para você, antes de iniciar a fala, abrir o microfone. Por favor. Bom dia, professor. Está me ouvindo bem? Muito bem, muito bem. Ok. Então, bom dia a todos. Cumprimentar a Isabela, né? Todos os demais participantes, colegas da ANEEL, né? Agradecer o Gesel
pelo convite, em nome da diretora Agnes, que é relatora desse processo, né? Infelizmente ela não pôde participar. A Renata, que é a assessora dela, está com a gente, tá, professor Anivaldi? Então, agradecer mais uma vez, parabenizar o Gesel pelo trabalho realizado, né? Achei muito interessante essa abordagem, né, das divergências, né? E já convidar o time do Gesel, que analisou as contribuições, para nos auxiliar na análise das contribuições, tá? Então fica aí já o convite, né? Muito boa a abordagem de vocês, né? Acho que o professor comentou, né? A gente tem nesse processo 5 áreas participantes, né? Área de regulação, área de mercado, área de fiscalização, né? Área de tarifas e área de inovação, né? Eu estou à frente, assim, ajudando a coordenar os trabalhos e mais à frente dos temas de regulação. Então, eu vou comentar um pouco geral como é que está o trabalho na ANEEL de análise, o cronograma, né? Um pouco dos 2 temas de Open Energy e simplificação, e depois o Renato, né? Ele vai tratar um pouco do tema da concorrência, tá? Então, como é que a gente está nesse processo na ANEEL, né? Junto com medida provisória 1300, né? Acompanhando as discussões. Esse processo ele tem um cronograma para decisão até o final do ano. Então, na agenda regulatória da ANEEL, a previsão é de deliberação até dezembro, né? Então, a gente está trabalhando aí a todo vapor, né? Foram 12 temas colocados em consulta pública, né? A gente contabilizou ali, no geral, os 12 temas, tá? Em torno de 1.587 contribuições, então mais de 70 participantes. Então, agradecer a todo mundo que participou, que está, enfim, né, ajudando a discutir esse tema que, como a Isabela comentou, é tão importante, né? Não só modernizar, né, Isabela, mas de um jeito simples, né? Que o consumidor lá na ponta consiga exercer o seu direito, né? De lá na frente comprar energia de qualquer fornecedor, né? Então acho que essa é a grande contribuição, né? Nesse tema, né? Então 1.587 contribuições nos 12 temas, Open Energy 25% das contribuições, concorrência em torno de 18%, 57% nos demais temas, tá? Como é que a gente está hoje na análise? Em torno ali de 66% das contribuições já analisadas, tá? Então, e eu trouxe esse número só para dar um destaque, né? Que a gente teve ali em torno de 43% dessas contribuições aceitas ou parcialmente aceitas. Então, de um modo geral, a gente percebeu que a proposta teve uma boa receptividade, uma boa aceitação, né, dos participantes, que reflete um pouco todo o trabalho de discussão prévia que foi feita, né? Então, a ANEEL não simplesmente colocou uma proposta em consulta pública, mas buscou discutir, avaliar os problemas, né? Com todo o setor, né? Na questão do Open Energy, né, o que eu queria destacar em termos de contribuição, né? Até para fazer ali, né, um pouco uma contrapartida do trabalho que foi feito com o IA, né? A gente como é que está ali a percepção da ANEEL em relação às contribuições dos grandes temas, tá? Acho que é importante até esse feedback, né? E a gente ir conversando sobre isso, né? Questão de responsabilidade, então muitas contribuições ali discutindo papéis, responsabilidades, né? E é um pouco o que a Isabela disse, né? A LGPD já disciplina, né? Então a gente tem um grande norte ali na LGPD que vai ser perseguido ali no Open Energy. Então não é reinventar aquilo que está na LGPD, mas é quase operacionalizar aquilo que está na LGPD, tá? A gente teve uma contribuição que defendeu um modelo centralizado de dados na CCE. Então, a proposta da ANEEL mantém o dado em quem faz a custódia original dos dados. Então, a gente entendeu que não seria adequado centralizar todos os dados na CCE para que o compartilhamento fosse feito a partir da CCE. Então, mas teve uma contribuição nesse sentido. A gente teve contribuições defendendo lá o modelo do Open Finance, da criação de um comitê gestor, né? E a gente, de novo, pensou
no Open Energy de uma forma um pouco mais simplificada, contribuições para a inclusão das permissionárias, então, são contribuições que estão sendo analisadas, tá? E eu queria só dar um destaque também, né, principalmente da parte das comercializadoras, né? Então, contribuições para a segregação de dados, em dados abertos, dados compartilhados e dados fechados. Então, a gente percebeu uma preocupação das comercializadoras, né, com o compartilhamento de dados de produto e preço, né? Então, até algumas contribuições entendendo que a própria comercializadora teria que dar o consentimento para o consumidor acessar o seu dado e depois esse consumidor compartilhar com uma outra entidade, tá? Então, isso está sendo discutido, eu só estou sinalizando, tá? Essa discussão sobre compartilhamento, né? Sobre prazo também, né? E aí também sinalizar o que a ANEEL está pensando em termos de prazo, né? A primeira etapa, que é o Green Button, semelhante ao Green Button dos Estados Unidos, o consumidor baixar os próprios dados, né? A ideia, de fato, é, publicada a resolução, colocar um prazo para implementação. Então, a gente recebeu prazos, os comercializadores entendem que seja feito mais rápido, as distribuidoras que isso seja feito num prazo maior. E aí, o grande ponto que eu queria trazer para vocês também é discutir em que medida, né, essa primeira etapa deveria estar, de alguma maneira, casada com o prazo de abertura do grupo B, que a Isabela bem disse, está na MP para agosto, né? Então, os consumidores do grupo B, né, e pensando de maneira geral, faremos o Open Energy, né, previamente à abertura do grupo B, pelo menos essa primeira etapa, ou é algo que vai acontecer depois, né? Então, é só como é que a gente casa. O ideal seria, né, a gente ter o Open Energy funcionando pelo menos a primeira etapa antes da abertura do grupo B, né? E aí, com o prazo de agosto, vai ser um grande desafio, né? Então, eventualmente, se fosse possível compatibilizar um pouco, né, o prazo da MP, né, talvez em alguns meses, acho que a gente conseguiria, talvez, ter o Open Energy antes da abertura do grupo B, né? Acho que facilitaria, tá? A segunda etapa, né, então a discussão que acho que está se consolidando é a CCE, né? Aprovada a resolução, a CCE trabalhar num documento, num novo PDC com detalhamento das APIs, apresentar isso à ANEEL, isso ser aprovado e depois a gente estabelecer um prazo para a segunda etapa, tá? Então, é algo que está se consolidando ali na análise, né? Para finalizar, só sobre o tema da simplificação, né? Então, acho que, de fato, tem uma concordância geral com a proposta, né? E tem muitos participantes sinalizando, olha, seria bom a ANEEL, junto com a CCE, pensar a unificação dos PDCs 1.6 e 1.8, para que todo mundo migre, né? Debaixo do varejista, pelo modelo simplificado. Então, é algo que a gente deve discutir com a CCE, né, para ver em que momento a gente conseguiria fazer essa unificação, né? E a questão do prazo, né, também, acho que esse é o meu último ponto, pessoal, né? Também que a ANEEL entende que seria também muito bom ter essas propostas de simplificação implementadas, né, antes da abertura do grupo B, porque aí o consumidor do grupo B ele poderia ali por meio de uma interface padronizada, a portabilidade, então são várias coisas que facilitariam a migração do grupo B se já estivessem operacionais, né? Então a gente está falando, a ANEEL aprovar uma resolução e a gente estabelecer um prazo de implementação para o mercado, né? Distribuidoras, comercializadores. Então, o ideal também seria a gente pensar um pouco como é que a gente casa esses dois prazos, tá bom? Então, seriam esses comentários. Agradeço, viu, mais uma vez o convite feito pelo Gesel. Obrigado, Daniel. Eu vou passar direto agora para o Renato Batista, depois eu faço uma consideração breve e geral sobre a colocação de vocês, tá? Renato Batista, por favor, como dizem em espanhol, tome assento.
Fique à vontade. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Reforço aqui o agradecimento feito pelo Daniel, em nome da diretora Agnes, pelo convite, enfim, da equipe do GESEL. Bom, para nós é uma discussão extremamente relevante, né? Enfim, e bastante importante para todo o setor elétrico, e ela vem sendo um desafio quase que diário para a equipe da coordenação de monitoramento de mercado, que foi criada ali na reestruturação da agência em 2023. Só que, apesar de ser uma equipe bastante nova, esse assunto já é discutido dentro da agência há muitos anos, dentro de outras superintendências. Só um segundo, eu acho que o vídeo está fechado. Deixa eu iniciar aqui. Não sei se abriu para vocês aqui agora. Vocês conseguem me ouvir, professor? Eu recebi Sim. Ah, tá joia. Obrigado. Bom, mas é uma discussão bastante relevante que a equipe tem se debruçado ao longo dos anos aí, e para nós, em fevereiro de 2024, ela teve um marco ali inicial, que foi a nota técnica 17 de 2024 da SFF, que traçou ali um norte para o que eram as atividades dessa então nova coordenação de monitoramento de mercado. A ideia ali foi definir, né, quais ações que a gente precisava implementar em busca de um monitoramento dessas práticas dos agentes, né, sempre com esse foco de buscar as melhorias normativas e aqueles processos que são afetos à questão da concorrência e da concentração econômica. Essa nota ela foi realmente um start ali para as nossas discussões e acabou embasando uma primeira tomada de subsídio, que foi a tomada de subsídio 14, também de 2024, que aconteceu ali no segundo semestre do ano de 24, já trazendo um olhar um pouco mais detalhado sobre a questão da concorrência. A gente buscou ali trazer experiências internacionais nesse assunto, né, apresentando algumas medidas em busca dessa concorrência efetiva para as comercializadoras de energia. E ali a gente acabou lançando algumas sugestões para discussão com a sociedade, de algumas um pouco mais intensas, né, outras mais brandas, mas todas embasadas numa reflexão do que foi a abertura do mercado em outros países. Mas também tendo um enfoque, um olhar para o que a gente estava vivendo no Brasil, né? Importante ressaltar assim que em todo mundo, em algum momento, houve uma atenção especial para essa questão das comercializadoras que são vinculadas aos incumbentes, né? E sempre com essa questão de que não houvesse uma distorção na competição ali em prejuízo dos demais concorrentes. Até porque é uma questão muito delicada, e depois de estabelecido um descompensamento em relação a essa questão da concorrência, é muito difícil reverter, né? Aí acabam sendo necessárias medidas, às vezes, muito mais duras, né? Bom, e aí, como retorno dessa tomada de subsídio, a gente recebeu diversas contribuições que trouxeram esse apoio efetivo em prol da concorrência, e isso acabou servindo ali como base das propostas que foram inseridas aqui na consulta pública 007. E aí também se inserem, como a Isabela pontuou, as questões que foram trazidas pelo Poder Concedente ali no decreto 12068, né? E, em especial, a gente tem ali no artigo 4º, no final do artigo 4º do decreto, uma atribuição especial à ANEEL para estabelecer as vedações às condutas dos casos específicos de migração dos consumidores livres, né? Enfim, então, nessa CP a gente acabou elencando ali, tipificando diversas condutas para avaliação da sociedade como um todo, daquilo que se entende que pode prejudicar a concorrência efetiva, enfim, e que deveriam ter um olhar especial, um acompanhamento, enfim, serem fiscalizadas pela agência.
E aí também foram apontadas algumas questões, como a questão da separação de marca, das empresas do mesmo grupo econômico, ou ainda a questão da proibição do compartilhamento de infraestrutura e recursos humanos, né? Que são ações adotadas também em diversos outros países. Enfim, a gente não trouxe nenhuma inovação do ponto de vista procedimental, né, para ser discutida, mas, enfim, são ações que servem, sim, para aprimorar esse ambiente competitivo e que a gente viu resultado em diversas práticas internacionais dessas ações. Nessa contribuição na CP 007, ao todo nós recebemos 286 contribuições atribuídas a esse subtema específico, aos subtemas específicos relacionados à concorrência, e essas estão em avaliação pela equipe, especialmente pela equipe da coordenação de monitoramento, da SFF, com apoio das outras superintendências. Mas é importante ressaltar que a maioria dessas contribuições abordou realmente essas questões de vedações às ações da distribuidora. São temas que entendemos serem mais sensíveis, enfim, e tratam ali das questões tanto do compartilhamento de recursos, quanto da questão da vedação de uso da mesma marca, né, por empresas do mesmo grupo econômico. E são questões bastante sensíveis, a gente entende esse desafio, né, do regulador também de não pesar demais nas suas determinações, nas suas imposições, para que não se tenha um custo excessivo para o mercado, mas também não deixar de trazer essa proteção à questão da competição dentro do mercado que está se abrindo, e sempre com esse enfoque aí da questão dos prazos, né, que o Daniel bem pontuou. A gente tem alguns desafios em relação à questão do prazo. O último deles veio também de uma decisão da diretoria da ANEEL, então, de se acelerar o prazo da CP07 para o final desse semestre, né, Bego? Acho que provavelmente em novembro, eu não lembro a data precisa, mas é meados de novembro. E aí um desafio bastante importante para a agência, porque o desejável seria que todas essas ações já tivessem estabelecidas, enfim, que a gente já tivesse todo um panorama concreto quando da abertura completa do mercado. Esse é o nosso grande desejo, né? Bom, mas finalizando a minha fala, essas contribuições em relação à concorrência estão em análise pela equipe, a gente deve concluí-las agora nos próximos meses e esperamos em breve já ter o fechamento da CP com essas conclusões, enfim, para trazer à sociedade toda do retorno desse processo. Renato, muito obrigado. Está aberto aí o microfone, tá? Queria agradecer muito ao Daniel e a você. A gente entende que a ANEEL ela tem que ser muito ponderada, muito atenta, porque uma coisa é o Ministério definir uma diretriz política que veio muito bem fundamentada, creio eu, já no decreto que orientou a renovação de concessão, né? E, por outro lado, é um mercado potencial de 90 milhões de residências. E dada a distribuição de renda do Brasil, etc., realmente o trabalho, essa regulamentação tem que estar muito bem fundamentada e a gente entende essa preocupação de vocês aí e corrobora com ela, tá? Passamos agora aqui algumas perguntas estão sendo feitas no chat e quando a gente identificar para quem a gente pode ajudar um pouco a orientar, como eu fiz agora com o Daniel. Eu passo agora a palavra aqui para o Gustavo Martinelli, da CCE, que também fez parte da missão internacional lá na Espanha e Portugal. Passo para ele para as considerações que ele tem em relação aos temas mais afetos à CCE. Obrigado, Gustavo, e agradecer aí o doutor Alexandre por ter permitido a participação do CCE nesse debate. Por favor, Gustavo. Estamos te vendo e te ouvindo, e pelo visto, São Paulo está fazendo frio, é isso?
Mas o teu som está muito distorcido. Você está com aquele som de pessoa que não quer se identificar, é isso mesmo? Vai, testa lá, 1, 2, 3. Está muito ruim. Está com aquele som de pato. Não é o caso, né, Gustavo? Aquele robótico lá, aquele... Agora é outra Agora, pessoa. Eu pensei, filho aí brincando aí com você, poxa. Agora está ótimo, está poxa, ótimo. Tá que ótimo, ótimo. professor. Muito obrigado, então. Até estava Nada, mal encaixado aqui o USB. tá Tá joia. certo, tá certo. Bom, professor, muito obrigado pelo convite. Então, eu sempre falo que esse papel aí do GCL, do professor Nivaldi, é muito importante, não só para esse excelente trabalho técnico que é feito, mas também pela aproximação institucional aqui do Ministério, ANEEL, TCU, né, a própria academia, os agentes. Então, isso é muito importante, né? Eu também aqui reitero que a minha admiração pelo trabalho da ANEEL na CP7, que foi feito com uma excelência técnica fantástica em tempo recorde, né? E de todos esses temas que todo mundo, né, todos os mais estudiosos do setor, eles gostariam que evoluísse, que é o Open Energy, que é né, para justamente dar essa transparência, do acesso à informação a todo mundo de uma forma neutra, né, a simplificação do processo de migração, né, que sempre tem essa bola dividida no setor, que agora a gente está querendo, né, não ser mais bola dividida e se isso seja fluido, né, e também, né, a vedação de condutas anticoncorrenciais, pelo o próprio título fala por si só. Né? Bom, falando rapidamente do que foi apresentado aqui, e aí o que tange a CCE, então, começando pelo Open Energy, né, que tem lá a obrigação da CCE ser o grande divulgador do Open Energy. Claro, né, apesar de estar essa obrigação regulatória para a CCE, é que precisa ter um ente né, que ajude a fazer essa divulgação. Mas a divulgação, claro, é livre. Né, então, é que tem todos os agentes que têm esse pleito, né, militam por esse pleito, fiquem à vontade de ajudar a CCE a fazer essa divulgação do Open Energy, né, mencionando as normas, mencionando a forma que, de fato, pode ser compartilhada seus dados com consentimento e assim por diante. Então, você, é claro, vai fazer um site, vai conseguir divulgar isso, mas, claro, isso é livre para todo mundo ajudar a CCE, a ANEEL, a fazer essa divulgação. Tá? E sobre a CCE, né, ela ser a centralizadora do Open Energy. Né? Lembrando né, que tem duas etapas do Open Energy. A primeira é do Green Button, no qual a CCE ela não participa, mas na prática ela está enxergando, porque é muito interessante essa primeira etapa, para padronização das informações. Né? Então, os consumidores podem dar download dos seus próprios dados, né, de dados padronizados previamente estabelecidos pela ANEEL. E aí teremos uma segunda etapa na qual esses dados eles fluem de uma maneira muito mais dinâmica, com o consentimento do consumidor para quem ele deu o consentimento. Né? Então, a ideia é que a CCE ela organize essa questão tecnológica, né, de consentimentos, né, dado através dos seus agentes de relacionamento, né, onde estão os dados, então fazer esse papel de diretório central para organização. Claro que a CCL ela não vai ter os dados, na prática a gente precisa ter alguém que organize, então ela não vai ser uma monopolista de dados de soluções tecnológicas, ela só vai falar, olha, é esse padrão de API, aqui que você vai consultar quem deu o consentimento, aqui que você vai consultar onde está o diretório do dado, que está lá na distribuidora, que está lá no varejista, mas a solução tecnológica vai ser dado, de integração, vai ser dado por múltiplas empresas, que é exatamente o que ocorre no Open Finance. Né? Tem a instituição, que é o Banco Central, que organiza tecnologicamente tudo isso, né? Mas na prática são empresas especializadas em tecnologia que cada instituição contrata, né, para justamente fazer essa operação total de compartilhamentos, mas claro, com o rigor e a governança dada pela instituição centralizadora. Né? Não tem como não ter essa instituição centralizadora, porque senão viraria um caos, né? Cada um colocando, né, pedir requisição individualmente para cada agente, então isso não funcionaria. Tá? Então não seria um monopólio da CCE porque a CCE quer fazer isso, mas sim é porque precisa de alguém para pelo menos organizar, né? Mas tem múltiplos operadores ali dentro. Né? Bom, com relação aos prazos né, do Open Energy, então é muito o que o Daniel falou. Né? Então a gente tem uma primeira fase normativa e
a ideia, né, que a gente propôs é ter uma segunda fase para justamente discutir manuais de tecnologia, procedimentos de comercialização, justamente para dar transparência e dar o debate e para fazer o debate com os agentes com relação a esses documentos, que aí vai no vamos ver, né, vai no operacional ali para todo mundo saber o que deve ser feito lá na ponta, né? E claro, uma vez homologado pela ANEEL esses documentos, aí sim teria um prazo para adaptação das tecnologias de cada empresa que são obrigatórias a participação desse mecanismo, né? Então, bom, com isso tem a minha fala do Open Energy geral ali, né, do que veio do estudo do GESEL. Bom, sobre simplificação dos procedimentos de migração, né? A ideia é que a CCE, né, ela já teve muito sucesso, agora em julho a gente já entrou as APIs, né, da segunda fase da CP28, então as APIs elas estão valendo, então isso simplificou muito o processo de migração, então foi muito, teve bastante êxito essa implementação, então os agentes já estão com mais de 100 cargas migradas pelos modelos de APIs, né, então isso tá ocorrendo bem, né, e aí o que realmente a CCE pautou na CP28, que está melhorando na CP7 agora, né, é essa simplificação, né. Então, e agora na CP7 a ideia é que a CCE ela realmente dê essa transparência na migração. Então, se o varejista quiser migrar um consumidor, ele começa isso na CCE, isso é transparente para todo mundo. Claro, a distribuidora ela tem 5 dias para responder, conforme a norma, mas ela não vai responder assim, migrou, né? Ela falou assim, não, eu sei que essa carga é elegível, que ele está pedindo para migrar, porém com pendências técnicas, né? E aí as pendências técnicas podem ser sanadas no âmbito da distribuidora com o consumidor representado pelo seu varejista, e assim que a distribuidora falar ok, né? E aí sim a CCE muda o status lá, e aí eu tenho a transparência de migração. Então, na prática, a gente joga num campo neutro, né? Visto que a CCE ela tem a obrigação regulatória de todo mês reportar isso para a ANEEL. Que carga migrou, que carga não migrou, por quê, quais são as justificativas, e aí todo mundo joga num campo neutro com relação a esse processo, né? Ah, tem mais questões assim sobre a redução dos prazos de migração. Então, é interessante, né? Porque hoje é 180 dias o prazo de migração. Então, o mundo, né, faz isso muito menos, né? Quando a gente pensa em cargas menores, né? Pensa, né? Você vai conversar com o consumidor, e fala, mas daqui 180 dias você vai ter um benefício, assim. Então, realmente, esse exercício que a ANEEL está fazendo na CP7 em reduzir os prazos de migração, ele é salutar. E a ANEEL está fazendo isso de uma forma bem suave, né? Que é para o pessoal de média atenção ser 90 dias. Então, é interessante essa primeira forma de adaptar aos poucos esse processo de migração, reduzindo os prazos. Então, a gente acredita que isso é salutar, né? E com relação às condutas anticoncorrenciais, que é o último tema, algumas considerações aqui, né? Então, de novo, o papel da CCE é sempre ter essa transparência. Então, a partir do momento que a gente tem centralizado aqui as migrações, os pedidos de migração, eu consigo ver, né? A CCE consegue ver e reportar a ANEEL quais são os motivos, né? Que a carga migrou, por que que não migrou, qual é a justificativa técnica, se perdeu prazo, se não perdeu prazo, e aí a gente consegue equilibrar o jogo, né? Para que esse processo seja totalmente transparente, né? Então, por isso que esses sistemas integrados é muito bom que a gente está implementando. Já implementou, começou a implementar agora em julho com o fechamento da CP28 e agora estamos aperfeiçoando na CP7, né? Além disso, e não é só a transparência na migração, mas sim entre os varejistas. Então, esses sistemas integrados, eles conseguem também garantir o direito do consumidor, porque hoje, pela regulamentação, o consumidor ele pode, em 90 dias, né, querer outro fornecedor, né? Então, se isso acontece, então na nossa plataforma integrada de portabilidade, o novo representante vem solicitar, né, aqui o pedido, e aí assina o CCV aqui na plataforma integrada, e aí tem essa efetiva mudança, né, essa portabilidade ocorre em 90 dias, porque a CCE está aqui num campo neutro, garantindo que a norma seja aplicada. Tá? Claro que o agente que está com o consumidor ele pode negar em função de inadimplemento, em função de outras coisas, né? Sobre arrependimento e assim por diante, mas isso tudo fica transparente na justificativa aqui nas plataformas integradas e a gente pode reportar a ANEEL para fiscalização e o que for. Tá? Então, são essas minhas considerações. Agradeço, professor e meus colegas aqui. Muito obrigado, muito objetivo, direto, né, e mostrando
o papel tão importante que a CCE vai assumir e que já está se preparando para isso, né? Pelo que você demonstrou. Outro dia eu participei de um evento onde foi colocado todos os investimentos que a CCE está fazendo. Obrigado. Eu passo agora a palavra para a Helena Mian, que é TCU, agradecendo aí a possibilidade de contar com a sua presença, Helena. Por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Obrigada, professor Nivaldi. Queria cumprimentar todo mundo aqui que está assistindo, que está participando da discussão, em nome aqui da Isabela, parceira nossa aqui nos trabalhos, né? Bem como o Gesel. O Gesel sempre contribui aqui nos nossos trabalhos e nos convida aqui para esse tipo de evento, que para nós é uma honra, e principalmente poder ouvir em primeira mão todo mundo que está aqui, especialistas da área, que estão acompanhando. Para nós é realmente muito bom e muito enriquecedor, né? Então, assim, para começar, eu queria parabenizar, né, os colegas aí do Gesel que apresentaram e, sem dúvida nenhuma, o pessoal da ANEEL, né, nesse trabalho aí dificílimo que eles têm feito. Primeiro, eu queria também esclarecer um pouquinho qual que é o papel do tribunal aqui, né? O que a gente faz e por que a gente está participando dessa discussão. A gente vem acompanhando a abertura de mercado desde 2022, de 22 para 23, a gente abriu um processo aqui de acompanhamento, que é um processo que vai ter várias fases e que o tribunal está olhando basicamente o que os órgãos responsáveis da administração pública, do setor elétrico, vêm fazendo em relação a isso. O mercado vem abrindo aí desde, vamos dizer, ele já está aberto há muitos anos, mas vem diminuindo esse limite, e com a diminuição desse limite, novos desafios vêm sendo apresentados, né? Então, a partir de 22, com a portaria 50, a gente abriu aí para um número maior de pessoas, e vem tendo uma pressão grande da sociedade, dos consumidores, para que essa possibilidade seja extensiva a todos. E o Ministério tem atuado dessa maneira, haja vista a MP 1300, que traz aí para o ano que vem a possibilidade de abertura para o grupo B e 2027 para todos, né? Então, a gente tem acompanhado no sentido de verificar se os atos do Executivo, da administração pública, do órgão regulador, vem aproveitando esse momento e mitigando os riscos que vêm dessa abertura, né? Então, em 2024, o tribunal julgou a primeira fase de acompanhamento, que é o de 1878 de 2024. Em 2025, este acordo que revisou esse acordo anterior, a pedido da ANEEL, alterando alguns prazos de algumas das determinações e recomendações, mas super em linha do que a gente está discutindo aqui hoje, né? Então, esses temas que a gente falou aqui, eles são fruto de bastante discussão aqui do tribunal. Então, gostaria de citar rapidamente algumas recomendações que foram feitas para a ANEEL, que a ANEEL bem endereçou já na tomada de subsídios, na CP, na tomada de subsídios 14, na CP 7, que é justamente no sentido de aprimorar o processo de migração por meio da padronização e da simplificação desse processo. Também na possibilidade de implementar uma ferramenta de comparação centralizada em um website independente. Então, isso a gente ainda está vendo algum movimento ali por parte da ANEEL e da CCE, a parte de tratamento de dados dos consumidores, né? E chegando até no ideal, que seria o Open Energy, né? E essas recomendações já estão em prática, já estão colocando, a ANEEL já está colocando em prática, e também algumas determinações que vão na linha principalmente dessas práticas, possíveis práticas anticompetitivas, né? O tribunal determinou em 90 dias a ANEEL elaborasse um plano de trabalho para verificar, para criar uma sistemática de acompanhamento periódico das condições competitivas de mercado varejista. Então, a ANEEL já até respondeu essa determinação, que já teve prazo vencido, colocando
O que a ANEEL já colocou aqui, né, que vamos ter uma segunda fase de tomada de subsídio e de consulta pública tratando desse monitoramento, então, monitorar os índices HHI de competitividade no mercado. A ANEEL vem conversando com o CAD, estabeleceu ali um acordo de cooperação, então, vem implementando essas propostas do tribunal. E agora, o próximo passo aí, que também foi determinado pelo tribunal, foi para que a ANEEL estabelecesse um plano de fiscalização das empresas verticalizadas e possíveis práticas competitivas. Então, assim, para nós é muito bacana ver que a ANEEL está não só cumprindo as determinações, como também implementando as recomendações que não são obrigatórias, né, como as determinações. Então, a gente vem acompanhando esse processo e queria adiantar que agora, em setembro, a gente inicia uma segunda fase desse acompanhamento por meio do monitoramento de tudo que foi proposto lá no Acórdão 1878 e abrindo essa nova fase que tem o foco para a abertura do Grupo B. Então, além do que a gente já verificou que se aplicava para a abertura do Grupo A, o que ainda tem de risco, o que a gente considera, ouvindo as melhores práticas internacionais, os maiores especialistas, que a gente ainda precisa fazer para que a abertura do Grupo B aconteça da melhor forma possível. Então, a gente entende, como o pessoal da ANEEL colocou, da CCE, a própria Isabela, de que tem algumas coisas que estão acontecendo, a exemplo do Open Earned, que seriam ótimas que acontecessem antes da abertura do Grupo B, mas que talvez não sejam condições sine qua non para que a abertura aconteça. A gente sabe que tem outras coisas acontecendo aí, implementação grande de GD, e eventualmente até uma abertura pode criar uma competição positiva, algumas práticas anticoncorrenciais que a ANEEL já está começando a avaliar, colocar critérios que eventualmente são melhores que aconteçam antes da abertura, mas que não necessariamente todas essas melhorias têm que ser feitas antes. É muito importante a gente separar o que é condição e o que seria bom, o que seria ideal. A gente, por exemplo, comentou lá no processo da primeira fase a necessidade do supridor de última instância. A ANEEL criou um mecanismo aí, vamos dizer, provisório, de alguma maneira, para a distribuidora atender quem ficasse em comercializador, que tem algum problema de suprimento, mas para a gente pensar de uma forma mais extensiva para o consumidor de baixa renda, a gente está falando do consumidor residencial, Dona Maria mesmo ali, a gente precisa proteger melhor tanto esse consumidor, que é o cidadão brasileiro, quanto as próprias distribuidoras nesse processo aí de segurança de um mercado mais aberto. Então, assim, colocar o tribunal super à disposição para conversar, para discutir. Essa nova fase é uma oportunidade para isso acontecer. A gente conta com a participação costumeira aí do GESEL e dos colegas para que o tribunal venha contribuir e aprimorar essa abertura de mercado. Obrigada. Está ótimo, muito obrigado. Assim, a gente se sente muito feliz, honrado e assume aí esse compromisso que foi destacado aí pelo Gustavo de ser um catalisador das relações institucionais, usando o espaço acadêmico aqui de ser um think tank muito focado nisso. E agora, por último, mas não menos importante, eu passo a palavra para o diretor de regulação do Grupo EDP, o Luiz Falcone, por favor. Foi encaminhada uma pergunta aqui para a Helena, pelo Isaac Félix, da CPFL, que é outro amante do setor elétrico brasileiro, que não para. Helena, a bola é sua e agora eu passo para o Luiz Falcone, por favor. Boa. Obrigado, Nivaldi, cumprimentar aqui o GESEL, todos os colegas aqui, Ministério, ANEEL, CCE, TCU e todos os que prestigiam aí esse webinar. Para a gente é muito importante participar aqui desse PDI aqui da ANEEL, com o Nivaldi e com o grupo do GESEL, que, na verdade, busca aqui trazer inovação
né, do ponto de vista de avaliação regulatória e do ponto de vista de discussão ampla aqui, que ajuda, né, a gente acredita muito nisso, nos subsídios para contribuir e ajudar na definição da política pública e na evolução da regulação. Para ir bem direto ao ponto, eu acho que foi muito bem explorado aqui, né, vários pontos em focos diferentes, né, de como as empresas do setor e as instituições em geral identificam a abertura de mercado, mas eu acho que tem uma grande convergência aqui que é super importante. Todo mundo a favor, né, de uma estrutura de abertura de mercado. Ainda que a gente possa discutir se é melhor acelerar ou ir com uma velocidade, não vou dizer lenta, porque eu não acho que é lenta, mas mais olhando aqui a estrutura necessária para que a gente abra com sustentabilidade, né? Eu acho que isso que pelo menos nós aqui defendemos e vejo grande parte do mercado avaliando, todo mundo mais ou menos direcionado a uma possibilidade de escolha de fornecedor e com uma necessidade de se tratar, né, os itens ou as mudanças que a gente vai ter a partir dessa alteração de estrutura de mercado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, a gente discutiu um pouquinho também, e acho que as contribuições estão muito relacionadas a isso, ao tamanho da nossa competitividade, né? E dá para dizer que nesses quase 30 anos aí de abertura efetiva de mercado, a gente passou por diversas fases e hoje me parece muito inegável que a gente tem um mercado dos mais competitivos, né, que a gente conseguiu avaliar aqui, tanto nos estudos realizados em conjunto com o GESEL, quanto nos nossos estudos próprios, que o mercado brasileiro é extremamente competitivo, seja pelo número de players, seja pela baixa barreira à entrada, né? A gente tem players de todos os tipos, todos os tamanhos, toda a estrutura financeira, né? A gente não localizou, por exemplo, em outros mercados, bancos participando diretamente do mercado de energia. O banco financia agro, mas no banco não tem plantação diretamente, né? E aqui a gente está falando de banco participando diretamente do mercado de comercialização de energia, não precisando ter uma usina, não precisando ter uma linha, mas dada a capacidade, né, de competição que a gente tem dentro desse mercado. Então, acho muito importante, né, que nessa avaliação que as instituições aqui, a ANEEL, o Ministério, vão fazer, que a gente consiga identificar que a gente está falando de players, né, de todos os tamanhos, que a gente está falando de players internacionais, nacionais, que têm experiência em energia elétrica e que também não vêm diretamente do player, da estrutura do mercado de energia elétrica, mas que são e têm se tornado cada vez mais relevantes, né? Tem até player que produz cerveja que vende energia elétrica hoje. Então, dizer que a gente não tem um mercado competitivo é muito difícil, ainda considerando os dados, né, e as mudanças de market share que são alteradas aí toda semana. Então, acho que são pontos que ilustram essa competitividade e que acho que foi o Renato que comentou, né, a importância da regulação, identificar bem esse cenário e identificar também quais são as medidas que eu tenho que implantar do ponto de vista regulatório que não afetem o desenvolvimento normal do mercado, mas que sim corrijam as questões que a gente tenha relacionadas ao mercado. E para corrigir alguma coisa, primeiro eu tenho que ter muita certeza de qual é essa coisa e eu preciso garantir que essa minha correção não vai afetar todos os outros fatores, né, que a gente tem dentro do mercado, criando aqui divergências ou criando aqui problemas em si relacionados à competição. Então, acho que a gente realmente tem que ser muito, muito assertivo, né, na regulação, e a gente conta aqui e espera que a ANEEL e toda a estrutura regulatória do Brasil possa realmente seguir nessa direção, para que a gente não crie vedações e crie limitações do ponto de vista de concorrência, quando a gente já tem uma concorrência extremamente expressiva. Mas sim que a gente invista, né, em pegar pontualmente os eventuais distúrbios, como qualquer outro mercado, como qualquer outro segmento aqui
concorrencial. Então, acho que esse aqui também é um ponto muito importante sobre a competitividade. E, atrelado a esse ponto, a gente tem alguns exemplos no Brasil que são importantes, né? Primeiro, a arbitragem de preço, né? O volume de subsídio hoje, e é uma das coisas que nos preocupa aqui quando a gente fala de abertura de mercado, permite uma arbitragem de preço muito grande entre mercado regulado e mercado livre. Mas não só isso, né? Estruturas regulatórias que acabaram criando aqui parte dos subsídios, como a geração distribuída, também produzem arbitragem de preço. Então, é o tipo de coisa que a gente hoje tem que lidar com isso. São temas muito, muito relevantes, provocaram migrações de mercado e que tendem aí, quando forem equalizados, né, quando todo mundo voltar a pagar esses subsídios, que nós esperamos, sinceramente, que reduzam, a gente diminuindo essa arbitragem pode ter, inclusive, aumentos expressivos de custo. Então, a gente espera também, né, que a ANEEL olhe para esse assunto, continue a olhar para esse assunto com muita clareza, não só reduzindo subsídios, mas evitando qualquer medida que possa trazer nicho dentro do mercado. Porque quando eu trago um nicho, como a gente teve aqui, né, do ponto de vista prático, esse da geração distribuída com subsídio, a gente começa a ter distorções que acabam sendo relevantes. Só para deixar muito claro, nada contra a geração distribuída, mas sim a preocupação com relação aos subsídios e às arbitragens de preço que isso acabam criando em relação à abertura de mercado e à escolha do consumidor. Tá? E caminhando aqui já para o final, o Open Energy também, eu sinto que é uma coisa que todo mundo entende a necessidade, aceita e até busca aqui contribuir, né, para que ele aconteça. Mas sempre a preocupação é que esse Open Energy aconteça também com muita clareza de quais são as responsabilidades, quais dados eles estão sendo compartilhados, né? Eu acho que eu recebo, talvez vários de vocês recebam aqui, várias ligações de telemarketing, de empresa de telefonia, né? Vocês imaginem, a gente também não pode deixar isso acontecer a bel prazer aqui no consumidor de energia elétrica. E, principalmente, se isso acontecer, tem que estar muito claro quem foi o responsável por isso. Se foi o consumidor que aceitou, ok. Mas se não foi o consumidor que aceitou, como é que a gente vai ter rastreabilidade desse tipo de informação? O exemplo é simples, mas mostra aqui o tamanho da complexidade, não quando a gente está falando de 10 consumidores ou 10 mil consumidores, né? Mas a hora que a gente começa a pular aqui para 10 milhões de consumidores, os desafios se potencializam. E se hoje a gente está falando aí de 85, 90 mil, daqui a pouco vão chegar a 100 milhões de consumidores muito rapidamente, muito facilmente. E as nossas regras, tanto financeiras, quanto de comercialização, quanto de divulgação de dados, elas têm que estar preparadas para lidar com essa massa, né, de informação e proteger aqui os direitos, dando a liberdade, mas também a clareza das responsabilidades de cada uma das empresas. Por fim, a gente tem também certeza, né, que esse trabalho aqui do GESEL vai nos ajudar a criar uma espécie de roadmap aqui, né, para abertura sustentável de mercado. Acho que esse é o grande desafio. A Helena há pouco, né, falou do supridor de última instância, do SUI. Certamente é um dos itens essenciais para que a gente defina a regra, defina como implantar, consiga colocar esse sistema, né? Isso não é simples, para lidar com milhares novamente, né? 100 aí, milhões de consumidores. Então, é uma regra super relevante e tem todo esse contexto que deve acontecer. Mas o SUI ele é importante, mas ele ainda não é suficiente. Tem uma série de outras coisas que a gente vai ter que discutir para ter uma abertura de mercado sustentável. A telemarketing me ligando agora, exatamente agora. Mas é importante que a gente tenha aqui um roadmap, né, muito claro para que a gente tenha aqui essa abertura e que ela seja sustentável. O pior dos mundos é a gente abrir o mercado brasileiro de energia, ter todo esse esforço das companhias, ter todo esse esforço do regulador, ter todo esse esforço
do consumidor, né, da comunicação com o consumidor, e identificar que deixamos para trás uma perna importante, uma avaliação financeira, uma avaliação técnica, uma avaliação comercial, uma avaliação regulatória relevante, e esse mercado depois não dê certo, porque a gente não conseguiu implantar um mapa adequado. E isso passa pela avaliação técnica que eu estava falando, pela avaliação comercial, mas passa por outras N, passa por avaliação tributária, né? Passa por avaliação de comportamento de mercado, e isso tudo a gente precisa ter aqui uma linha de pensamento, uma linha de evolução. Então, eu queria agradecer os colegas aqui, dizer que a missão de vocês é nossa missão também, né? A gente admira muito esse trabalho que vocês estão fazendo de ouvir todo o mercado, e essa possibilidade de contribuir para uma formação de uma regulação que seja mínima, mas que seja eficiente nos pontos que ela precisa realmente endereçar, é fundamental. E para o professor Nivaldi, para toda a equipe técnica do projeto, também nossos parabéns, e vamos lá construir um bom mapa para subsidiar aqui a política pública, a política regulatória do Brasil. Parabéns, Nivaldi, e obrigado a todos. Obrigado, Falcone. Eu acho que as colocações do Falcone são muito importantes, né? Porque ele está na ponta, né? Está lá na ponta. A abertura de mercado vai se dar, entre aspas, no colo dele, né? Que são as empresas. Então, por isso, essas preocupações que ele colocou são muito relevantes, tá? Eu queria agradecer, meio-dia, cronometramos de 10 às 12, uma coisa, parece aqui coisa de alemão, tá? E queria agradecer muito para nós, a nossa equipe aqui, é um estímulo muito grande contribuir com esse processo, tá? E informar a todos que até amanhã vocês estão recebendo, seja os participantes, particularmente aqui, e as pessoas inscritas vão receber um e-mail com o link da gravação e da nossa apresentação. Então, obrigado a todos e um bom início de tarde, já que é meio-dia e 1 minuto. Tá bom? Tchau para vocês. Isabela, Helena, Renato, Daniel, Gustavo e o Falcone. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado, hein? A gente é o último a sair, como manda aqui. Obrigado, Daniel. Legal. Poxa, muito bom. Galdino, obrigado, Galdino. Paulo Giovanni, obrigado. Está aqui. Está ótimo, então. Poxa, nota 10. Luísa, Kaline, foi 10. Parabéns aí. Muito bom. Parabéns mesmo. Tereza, esperando sua recuperação rápida. Nem falei muito de você para você se recuperar. Hein? Tchau, então. Obrigado, Davi. Valeu. Pronto. Podemos encerrar a apresentação. Lindo. Muito bom, né? Pô, saiu redondo, hein, cara? Hein?